Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que possamos orar uns pelos outros. No Salmo 55, Davi derrama o coração dele diante de Deus. Talvez quando eu te falasse assim, me fala alguma coisa sobre Davi, você poderia me dizer, é um homem segundo o coração de Deus. Um garoto valente que enfrentou Golias, um guerreiro valente que enfrentou filisteus, enfrentou problemas familiares. Sempre você vai lembrar da força de Davi. Talvez você esqueça que Davi, ele era um homem como eu, como você, uma pessoa que tinha fragilidades, que tinha erros. E aqui no Salmo 55, ele mostra um momento de fragilidade. Mas o que ele fazia com o momento de fragilidade? Ele orava. E ele começa a sua oração da seguinte forma: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele confessa: Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Eu preciso de uma resposta de oração, porque eu estou perturbado. A perturbação, geralmente, ela chega no momento em que você está sobrecarregado e você está debaixo de grande pressão. Quando você está cercado por problemas e você não vê por onde sair. Davi estava neste cerco, nesta pressão, e ele continua derramando o coração dele diante de Deus, dizendo, mostrando como que essa perplexidade, essa perturbação afetou profundamente as suas emoções. E ele diz no versículo 4, o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. No versículo 4, ele descreve uma crise de ansiedade. Quando ele fala que o coração dele estremece no peito, ele está falando de uma crise de taquicardia, um coração que acelerou. Por quê? Porque ele está perturbado, porque ele está, como ele disse aqui, ele está com o terror caiu sobre ele. Quando você tem medo, a ansiedade é a irmã gêmea do medo. A crise de ansiedade é o mal do século da nossa sociedade. Você está vendo Davi aqui com uma crise de ansiedade, mas hoje é generalizado. Por quê? Porque nós temos uma mente acelerada e essa mente acelerada está antecipando os problemas, porque a ansiedade muitas vezes são pensamentos antecipatórios. Você antecipa o medo, você sente medo por antecipação. A coisa nem aconteceu, mas você já está desesperado, angustiado. E Davi diz, Senhor, eu estou com uma crise de ansiedade. E ele diz agora, e essa crise de ansiedade, é claro que a ansiedade leva a uma crise de pânico, uma síndrome de pânico. Olha o que ele diz, temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Você viu? O medo, a ansiedade deu espaço ao medo, o medo deu espaço ao terror, o que deu espaço ao desespero. Ele entrou em crise. Por quê? Porque ele estava com uma síndrome de pânico. Você vê, Davi era igual a mim e a você. Talvez você esteja aqui passando por este momento, mas Davi deixou registrado e Deus que levou Davi a registrar esta oração que se transformou num salmo. É uma oração cantada. Isso que é salmo. Salmodiar é você cantar. São cânticos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ele retirou essa música do profundo do seu ser. Ele traduziu aquilo que ele estava sentindo e ele levou para a música. E eternizou esse momento para que nós pudéssemos entender realmente. Deus Ele não vai me descartar se eu mostrar para Ele toda a minha fragilidade. Pelo contrário, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me tirar dessa crise, dessa síndrome do pânico, dessa crise de ansiedade. Ele vai me estender as mãos. E Davi, ele ainda disse, o que levou esse terror, tremor, desespero? Aí ele disse no versículo 6, então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto,
depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Qual foi nessa crescente de crise de pânico, de síndrome de pânico, de ansiedade? O próximo passo foi a vontade de ficar isolado e a vontade de fugir de tudo e de todos. Quantas vezes eu disse para Deus, eu queria, Senhor, dormir até que o problema fosse solucionado. Mas não é assim que funciona. Deus, nós somos coparticipantes, colaboradores de Deus. E as pessoas olharão para nós e verão o milagre em nossa vida e seremos testemunhas vivas do poder de Deus. Quando você lê este salmo, você sabe qual foi o resultado? Deus tirou Davi do desespero. Deus guardou Davi de Saul. Deus guardou Davi de Golias. Deus guardou Davi de todas as lutas que ele teve com filisteus ou com qualquer outro inimigo. Deus esteve com Davi o tempo todo. Por quê? Porque ele respondeu à oração de Davi. E Davi, ele continua. Ele diz no versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha a diferença do início da oração e agora, quase no final da oração. Enquanto ele está na presença de Deus, Deus já vai trabalhando no coração de Davi. E aquilo que ele fez um pedido, me ouve Deus, agora ele já é uma afirmativa, já é uma certeza, Deus me ouve. Eu tenho certeza que eu invoco e Deus responde. Eu tenho certeza que Deus ouve o meu pedido. E eu oro com persistência. Você está vendo que Davi fala? Eu oro de manhã, eu oro ao meio-dia e eu oro à noite. Davi tinha uma vida de oração. Este é o segredo do livramento. Este é o segredo do poder e da autoridade. Este é o segredo de orações respondidas. Pessoas persistentes que não oram só no momento da dificuldade. Davi orava 3 vezes por dia. Davi derramava o coração diante de Deus. Ele tinha uma vida de oração tão intensa quanto Daniel. Você está vendo? Tem algo a nos ensinar isso. Pessoas com vida de oração constante são pessoas cheias de poder e que experimentam o milagre. É isso que aconteceu na vida de Daniel e aconteceu na vida de Davi. Mas ele ainda diz mais, no versículo 18, em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele está agora, aquele Davi perturbado, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, agora diz que o Senhor lhe concedeu paz. Isso, é a paz que excede todo entendimento. É essa mesmo que o Senhor vai colocar no seu coração. Derrama agora o seu coração diante de Deus. Ele está ouvindo o seu clamor e Ele está pronto para estender a mão para te ajudar. Não desista, tenha uma vida de oração intensa e você verá respostas pontuais da parte de Deus, porque Deus responde a todo aquele que ora, a todo aquele que crê, em nome de Jesus. Deixa aqui o seu pedido de oração e vamos orar neste momento. Senhor Deus poderoso, maravilhoso, levanto um clamor nesta madrugada para que o Senhor possa tocar naqueles que estão, como Davi, desesperados, ansiosos, com medo, e Senhor, com vontade de se isolar, com vontade de desistir de todas as coisas. Mas o Senhor é um Deus que ouve a oração e por isso esses corações sejam reanimados e fortalecidos agora em nome de Jesus. Assim como Davi, ele recebeu resposta de oração. Hoje nós sabemos que a sua resposta, a resposta que nós esperamos, o Senhor nos concede, porque estamos orando com fé, tendo certeza de que o Senhor está bem presente e ouvindo a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você seja tocado agora pelo poder de Deus e a tua causa impossível seja tocado pelo poder do milagre em nome de Jesus. Salmo 91 é o nosso devocional de hoje. Salmo 91 eu garanto que você conhece, porque é um dos salmos mais conhecidos. É um dos salmos que todo mundo conhece.
Pode não conhecer decor inteiro, mas sabe. Algumas pessoas, por superstição, deixam aberto. Mas não adianta deixar aberto. Tem que estar aberto no teu coração e na tua mente e na tua boca. Mas o Salmo 91 diz a cultura judaica que é um salmo que foi entregue por Deus a Moisés. Para mim faz sentido, a despeito de não ser algo que eu posso comprovar para vocês, não tenho como comprovar, olha, está escrito na Bíblia, é isso mesmo, mas a cultura judaica, a tradição oral, ela vai passando de geração após geração. E para mim, por que eu digo que faz sentido? Porque quando você lê todo o conteúdo, você vai ver que tem tudo a ver com a saída do Egito. Também quando diz, praga nenhuma chegará à tua casa, lembra que eles colocaram o sangue do cordeiro para que a morte não entrasse, o destruidor não entrasse na casa deles. E por isso praga nenhuma chegou à casa deles. Faz sentido também porque Moisés, ele recebeu um cântico profético no momento mais importante ali do Egito, em Êxodo capítulo 15, na saída do Egito, ele recebeu um cântico profético registrado no capítulo que eu mencionei. Também em Apocalipse capítulo 15, lá no céu, lá no céu, está escrito Cântico de Moisés. Que incrível, Cântico de Moisés lá no céu. Então Moisés era um profeta que recebia cânticos. E hoje nós vamos ler o Salmo 91, versículos 1 e 2 e dos versículos 14 a 16. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero, neste momento, destacar para você no versículo 14, aonde está escrito: eu te protegerei. Você se apegou em amor comigo e eu vou te livrar e vou te proteger porque você conhece o meu nome. Essa é a palavra-chave desse salmo. Você conhece o meu nome. E qual é o nome de Deus? Bom, ele é o Deus maravilhoso, porque ele faz maravilhas. É isso que está escrito. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é Príncipe da Paz. Eu passaria a manhã toda dizendo todos os nomes de Deus pelos quais ele se apresenta para falar para nós quem é ele. Ele se apresenta a nós. Mas no Salmo 91 ele apresentou alguns nomes para que aquelas pessoas ficassem muito firmadas e para você se firmar nele. Quais os nomes que ele se apresenta? Ele está falando: vem, me conhece. Presta atenção nos nomes que eu disse no Salmo 91. Bom, para eu saber quais foram os nomes, eu preciso ir para o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é o primeiro nome pelo qual ele se apresenta. É o Elion, porque no original está escrito El Elyon, Altíssimo. Que significa Deus Altíssimo? É o Elion, é o Deus que ele é altíssimo porque ele é supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Eu posso confiar nesse Deus? Não tem ninguém acima desse Deus. Ninguém tem mais poder do que esse meu Deus que é supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Por isso, o meu problema não é nada diante dele. Ele é o Deus que para ele não há nada impossível. Mas ele continua se apresentando e ele diz: porque aquele que habita no esconderijo de El Elyon e descansa à sombra do Onipotente, e Onipotente no original é El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, porque ele é todo-poderoso. O poder pertence a Deus. Por isso, se você está se sentindo fraco hoje, diga: El Shaddai está comigo. Ele é o poder.
O poder pertence a Deus. A minha força pode ter acabado, mas a do meu Deus nunca acaba. Por isso, o Senhor renova a força que acabou na minha vida e Ele me ajuda. Ele me fortalece e me ajuda. E eu gosto muito do nome El Shaddai, porque além de Deus Todo-Poderoso, ele tem uma tradução. El Shaddai é o acrônimo para a frase Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Por isso, aquela nação tão pequenininha, do tamanho de Sergipe, uma nação ela é minúscula diante de todos os inimigos que estão ao redor dela, maiores, mais fortes, com um exército mais numeroso, e mesmo assim ela não é destruída. Mesmo em momentos críticos, Deus sempre se levantou para proteger Israel, porque Ele é o guardião das portas de Israel. Só que a notícia que eu tenho para te dar é que El Shaddai, o guardião das portas de Israel, é o mesmo que cuida de você, que guarda a tua casa, que guarda a tua vida. Por isso que, se eu conheço o nome de Deus, Ele me protege. Eu tenho certeza que agora você está entendendo que Ele é El Elyon, Ele é El Shaddai, mas ele ainda fala mais nomes de Deus aqui no Salmo 91. Ele diz, e descansa a sombra do Onipotente, e diz, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Versículo 2, diz ao Senhor. Essa palavra Senhor no hebraico você sabe qual é? Jeová. Jeová é um nome redentivo de Deus, que significa salvação. Ele é a tua salvação, porque Ele é o teu Salvador. Ele não te salvou só do inferno, Ele te salva de toda e qualquer tribulação. Ele salvou Paulo no meio do temporal, e Paulo ele foi um náufrago, mas não morreu. Ele esteve no mar, mas ele chegou na ilha e Deus reverteu a sorte de Paulo. Ele salvou Daniel da cova dos leões, ele salvou José da cova também, ele não morreu naquela cova. Enfim, o Senhor é Jeová, é aquele que te salva. E o outro nome que ele diz no versículo 2, ele diz aqui, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Essa palavra Deus, em quem eu confio. Aqui no original nós temos o nome Elohim. Elohim, o Deus criador, que faz milagres criativos na tua vida. Se não tem aqui na terra, que boa notícia saber que o meu Deus é o Deus criador. Ele é o criador do céu e da terra, mas ele também cria todas as coisas que eu preciso. Se falta, ele cria. Se falta o pão, ele traz de forma sobrenatural. Não importa se ele vai multiplicar, como foi na multiplicação de pães, se ele vai mandar por um corvo, como foi por ocasião de Elias, ou se ele vai mandar por um anjo também com Elias. Não importa, ele é o Deus criador e ele criou todas as coisas e ele pode todas as coisas. O Salmo 91, então você entendeu. O Senhor disse para você no versículo 14, porque você se apega comigo por amor, eu te livro, te protejo, porque você conhece o meu nome. Nessa manhã nós vamos poder clamar o nome de Deus e ter a certeza do que nós lemos no versículo 15, que você invoca e ele responde. Vamos orar e ele vai responder. E ele diz, olha, quando você estiver angustiado, tenha certeza, eu estou contigo, porque o meu nome é Jeová Shammah, o Deus presente. E eu vou te livrar, eu vou te glorificar e eu vou mostrar para você a minha salvação. Vamos orar? Deus é o Deus que vai, ele está aqui, está escrito, se eu invocar, ele vai me responder. E eu que conheço o nome dele, e você que conhece o nome do Senhor, ele vai nos ouvir nesta manhã. Coloque agora, coloque diante de Deus, pega o seu caderno de oração e fala, Senhor, o Salmo 91 é
tão poderoso. Nós só vimos alguns versículos e eu tenho certeza que você está com fé para entrar agora neste momento de oração, crendo que o Deus Elohim é o Elion, é o Shaddai, Jeová, é o Deus que vai te ouvir agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, como a tua palavra é preciosa, como confiamos em ti. O Senhor disse que se nós clamássemos, o Senhor ouviria, e nós estamos entrando agora em oração. Agora é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é o Elion, o Senhor, que é o Altíssimo, que está acima de tudo e de todos. Nós clamamos a ti, Jeová, o Senhor nosso Salvador. Livra-nos da angústia, livra da doença, livra, Senhor, das armadilhas, livra, Senhor, da miséria, livra, Senhor, aqueles que estão tristes, livra-nos, Senhor. Nós queremos agora entrar em oração, sabendo que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor vai estender a tua destra poderosa para nos salvar, porque é isso que está escrito, e nós queremos confessar que cremos que praga nenhuma chega até a nossa casa, porque nós oramos agora por famílias, pedimos a tua proteção sobrenatural sobre casamentos, sobre filhos, em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento por corações desesperados. Acalenta, Senhor, conforta, consola, Senhor, aqueles que estão sofrendo a dor da perda, a dor do trauma, em nome de Jesus, Senhor. Resgata aqueles que estão perdidos, traz de volta aqueles que estão esfriados. É o que eu clamo em nome de Jesus. Mas antes eu quero dizer para você que tem pessoas que acham que Deus não ouve a oração, porque a oração dela, ela não sabe orar bonito e ela se compara com alguma pessoa que ela acha que ora bonito. E ela diz, Deus não ouve a minha oração. Ouve sim. Eu já passei por isso, porque quando eu me converti, eu não tinha uma vida de oração. E eu via as pessoas orando com tanta facilidade na igreja, e eu procurava palavras e eu não achava as palavras. E eu me sentia tão pequenininha, eu falava, Deus ouve a oração de todo mundo, mas Deus não ouve a minha oração, com certeza. A minha oração não dura mais do que 2 minutos, eu não consigo orar mais do que isso, falta palavra. Mas aí, no meu coração, sabe o que Deus ministrou no meu coração? No meu coração, eu entendi uma coisa. Se um pai que tem uma criança de 3 anos, essa criança, ela começa a conversar com ele, ela não tem vocabulário, ela fala palavras erradas, e esse pai, por causa disso, não vai ouvir. Pelo contrário, a atenção dele é redobrada. Ele quer até adivinhar o que a criança fala. A criança fala uma sílaba e ele já sabe qual é a palavra. A criança nem precisa completar a palavra e ele já sabe qual que é a palavra. Não é todo pai apaixonado pelo seu filho faz assim. E você tem um pai celestial que é apaixonado por você. Você começou a falar, não sabe falar direito, você acha que não sabe falar direito, mas Deus já entendeu. E eu digo, agora essa criança cresce. E aí essa criança já vai ser um rapaz ou uma moça de 18 anos. Aí essa moça vai falar frases inteiras, vai fazer um discurso. E o pai não vai ouvir? Claro que vai ouvir, ele vai ter prazer de ouvir. Então Deus ouve aqueles que têm experiência de oração e aqueles que estão começando agora, que mal sabe, acha que não sabe orar, mas você sabe sim. Então a oração que Deus não ouve é a oração que ele mesmo disse quando os discípulos falaram para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. E lá em Mateus 6, ele começou a ensinar. E ele disse assim, olha, não use de vãs repetições. Usar de vãs repetições é uma oração mecânica, que a tua mente vai falar, a tua boca vai falar alguma coisa e a tua mente está dispersa. A tua mente, você não está nem conectado com Deus.
É vã repetição. Você só está falando por falar, você só está orando porque um mecanismo foi desencadeado, mas Deus está falando, não, olha, eu quero uma oração de coração, fala comigo como um amigo fala, porque eu falava com Moisés face a face, como um amigo fala com outro amigo. Então eu quero falar com você. Então a oração que Deus ouve é a oração do coração, a oração sincera, a oração com palavras que saiam do teu coração e não só da boca, que são as vãs repetições. Oração que Deus ouve é a oração com fé. Quando você ora, quando eu me converti também, hoje eu tô saudosa, né? Quando eu me converti, tinha um corinho que a gente cantava assim: Josué orou e o sol parou, Elias orou e o fogo desceu. E a gente cantava esse corinho. E não é verdade? Isso está escrito na palavra. Josué, com oração de fé, ele falou, Deus, eu estou aqui na batalha e o sol já está se pondo e se ficar sem luz, eu não vou conseguir vencer, os inimigos vão prevalecer. Estou precisando de luz, Deus. E eu não acredito que no meio da batalha, Josué tenha feito uma oração rebuscada ou uma oração longa. Ele fez uma oração de fé. Senhor, Tu és poderoso para dar um jeito nessa situação. Eu preciso de luz, Senhor. E sabe o que está escrito? Deus ouviu a oração de um homem e o sol e a lua pararam por causa da voz de um homem. E aí a gente chega Elias, ele está lá num sufoco, numa guerra, os profetas de Baal na frente dele. E ele precisava mostrar para todos que só o Senhor é Deus, que Deus é maior do que Baal. E ele falou, Deus, foi essa a oração de Elias. Leia depois, está escrito que ele falou, para que todos saibam que Tu és Deus. E ele orou. E quando ele orou, o fogo desceu. Então, quando você orar hoje, eu quero dizer que o fogo vai descer sobre a sua vida. Quando você orar com fé hoje, eu digo que a situação que você acha que está te destruindo vai ser paralisada, assim como o sol e a lua foram paralisados. Mas tem mais. A oração que Deus ouve é a oração de um coração que perdoa. Porque Deus disse que, Jesus mesmo falou isso, não adianta você orar se você tiver com mágoa, com ressentimento, com amargura, com ódio. Não adianta, você tem que perdoar primeiro, e então sim eu vou te ouvir. E essa é a oração que Deus ouve, a oração de um coração perdoador. Agora, o Senhor também ensina, sabe quando você sai e você, por segurança, diz para o seu filho assim, eu vou bater na porta 2 vezes. Se bater 2 vezes, saiba que sou eu. Só abra se for com 2 batidas. Ou então você estabelece que vão ser com 3 batidas. Só abra se for com 3 batidas. E aí, se você bate 1, 2, 3, teu filho reconhece e abre a porta. Agora, eu quero te dizer que Jesus disse que tem 3 batidas, que ele reconhece que é você que está batendo com fé e ele vai abrir as portas dos céus. E que 3 batidas são essas? Ele diz que, na sua palavra, ele diz o seguinte, buscai e achareis. Então, a primeira batida é, Senhor, eu estou te buscando nessa manhã, como você está fazendo agora? E depois ele disse, buscai e achareis. Agora, ele diz, batei e abre-se-vos-á. E quando você fala, Senhor, eu estou aqui orando, eu estou batendo na tua porta, porque, olha, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, olha a minha vida, olha a situação que eu estou vivendo, eu estou entristecido, eu estou ansioso, olha, Senhor, esse problema acima das minhas forças. Então você está buscando a Deus, você bateu na sua porta e ele disse, pede que eu dou. Então, você vê que essas são as 3 batidas. Ele diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. As 3 batidas que o Senhor diz, eu estou esperando nessa manhã para poder responder a tua oração.
dá essas 3 batidas, que eu vou abrir a porta dos céus sobre a tua vida. Mas eu quero ler um versículo no Salmo 66. Salmo 66, versículo 20. Um salmista que ele começa o salmo adorando a Deus pela sua grandiosidade, pela sua soberania. Ele começou a oração bem. Depois, lá para o versículo, do versículo 10 ao versículo 12, que você vai ler na sua casa, eu vou ler um versículo com vocês, mas depois você lê. Do versículo 10 ao versículo 12, ele diz o seguinte: Senhor, eu passei pela fornalha, eu passei por dificuldades, parecia que o Senhor tinha me abandonado, mas sabe de uma coisa? O Senhor alargou, o Senhor me levou para um lugar espaçoso. Eu que estava no aperto, no sufoco, o Senhor me levou para um lugar espaçoso. Você vê que ele começou com adoração, depois ele louvou a Deus por um grande feito e ele termina o salmo com o que eu quero ler para você. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Que incrível esta oração. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor nunca rejeitou a minha oração e o Senhor não afasta a sua graça da minha vida. Essa é a oração que Deus ouve, a oração de fé, a oração de adoração, a oração com as 3 batidas que eu ensinei hoje para você. E nós vamos agora entrar em oração. Coloca a tua causa impossível diante do Senhor e diga: Senhor, eu sei que o Senhor não rejeita a oração. O Senhor não rejeitou a oração do salmista, não vai rejeitar a minha oração. O Senhor não rejeita a oração de Jesus, o Senhor não rejeitou a oração de Josué, o Senhor não rejeitou a oração de Elias e o Senhor não rejeita a minha oração. Vamos orar agora. Pega teu caderno de oração, escreve aí no comentário o seu pedido de oração para nós continuarmos a orar por você em nome de Jesus. Pai celestial, Senhor maravilhoso, Deus precioso, Tu és o nosso bem o Senhor é o nosso bem mais precioso. Queremos entrar na Tua presença dizendo que confiamos em Ti. Nós entramos agora sabendo que o Senhor não rejeita a oração, o Senhor não rejeita, o Senhor não afasta de nós a Tua graça. Nós queremos nesta manhã dar as nossas 3 batidas, Senhor, porque o Senhor reconhece essas 3 batidas de filhos que em Ti confiam. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos pedindo, Senhor, nós estamos pedindo agora. Eu quero clamar em favor de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão, Senhor, colocando causas impossíveis diante de Ti. Olha, Senhor, para esses pais que estão desesperados por causa dos seus filhos. Olha, Senhor, para aqueles que estão desesperados e angustiados pela falta de provisão e pela falta de emprego. Em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo sozinhos e acham que ninguém os ama. Senhor, supre agora com o Teu amor em nome de Jesus. Senhor, dá um basta a esse sofrimento. Senhor, o Senhor nos disse para pedirmos e o Senhor nos daria. E nós pedimos socorro nesta manhã. Filho de Davi, tem misericórdia de nós e Te louvamos, porque sabemos que o Senhor não rejeita a oração, em nome de Jesus. O salmista, no Salmo 70, ele fala de um momento, ele pede, eu estou abrindo aqui para a gente ler, ele pede para o Senhor pressa, porque ele está vivendo um sufoco. É isso, pressão, sufoco. E eu vou ler para você o Salmo 70, versículo 1. Ele diz o seguinte: agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam-se e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Exultem em Ti, se alegrem todos os que Te buscam, e os que amam a Tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido.
Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te demores. O Salmo 70, nós podemos ressaltar aqui dois momentos. Um momento em que ele começa o Salmo e termina o Salmo pedindo para Deus se apressar. Ele pede para Deus se apressar porque ele está no limite. E você sabia que Deus conhece a nossa estrutura? Ele sabe até onde você aguenta? Ele sabe. Eu vou ler um versículo para você no Salmo 103. O Salmo 103, no versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso é muito bom, saber que Deus conhece a tua estrutura, a minha estrutura, e Ele sabe que nós o amamos, mas nós temos um limite. Tudo que é muito demorado, porque a esperança que adiada, é o que está escrito em Provérbios, ela faz adoecer o coração. Então, tudo que é muito prolongado cansa. O problema cansa, a dor cansa. Tudo isso cansa porque é muito prolongado. E aqui o salmista está falando, Senhor, apressa-te. E aí, você pode orar, pedir para Deus se apressar? Para Deus se apressar em interromper esse sofrimento? Pode. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo Jesus me ensinando isso. Ele clama ao Pai e um crucificado, ele ficava na cruz por 4 dias. Era uma morte lenta e muito sofrida. Ele ia desidratando, ele ia tendo cãibras, as aves de rapina ao redor da cruz iria feri-lo. Era como que os urubus ali, né, esperando a morte, mas as aves de rapina em geral estariam sobre aqueles homens semi-mortos, ferindo aqueles homens ainda vivos. E o que eu quero dizer é que a cruz não durou 4 dias. Quando eu pego os evangelhos, a crucificação de Jesus durou 6 horas, porque o Pai interrompeu o sofrimento. Até Pilatos, ele se surpreendeu. Ele disse, como assim? Quando José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus, Pilatos falou, como assim? Ele já morreu? Não é possível. Como? Não, foi agora, algumas horas atrás, que nós colocamos ele na cruz e agora ele já morreu? Sim, porque o Senhor, Ele conhece a tua estrutura. Hoje você pode pedir, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Eu não aguento mais. Você pode falar como o cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí você pega a palavra emprestada do salmista no Salmo 70, apressa-te. Ele começa e ele termina o salmo falando nisso. Eu disse que este salmo está dividido em 2 etapas, porque o pedido para Deus se apressar é um. E outro pedido, ele diz para que as pessoas que desejam mal para ele, as pessoas que dizem bem feito, que eles possam ver a ação de Deus, que eles possam ter o testemunho de que Deus é com ele. Ele não está desejando mal para aquelas pessoas. Ele não está orando, porque a Bíblia nos diz que o nosso inimigo não é carne e sangue. Mas as pessoas que desejam o nosso mal, as pessoas que queriam que Sadraque, Mesaque e Abdenego virassem cinza no meio daquela fornalha, eles tiveram que ver a proteção de Deus, em que nem cheiro de queimado tinha sobre aqueles homens. É isso que o salmista está dizendo. Aqueles que desejam o meu mal, que eles possam ver a tua ação, a tua defesa, a tua justiça na minha vida. Então, nós não devemos nunca orar desejando o mal pelos outros, nunca. Nós só podemos orar como salmista, que essas pessoas que eu sei que estão até torcendo pela minha destruição, que eles possam ver que o Senhor é o Deus do resgate. O Senhor é o Deus que faz remir o tempo. O Senhor é o Deus que abrevia o tempo. Aliás, Jesus disse, quando ele se referiu à grande tribulação, ele disse que se ele não interrompesse, se ele não abreviasse o tempo, ninguém aguentaria. Então ele conhece a tua estrutura. E eu quero ler mais um versículo para você, porque esse versículo eu
amo no Salmo 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas inscritas no teu livro? Este Salmo 56, versículo 8, está completamente ligado ao Salmo 70. Porque o salmista no Salmo 56, versículo 8, ele está dizendo: o Senhor contou os meus passos enquanto eu sofri. Quando eu fui estudar esse salmo e eu fui analisar o que é contar o passo, é porque Deus tem o controle sobre todas as coisas e Ele sabe que, por exemplo, a tua caminhada, desde o momento que você começou o teu problema até o momento de terminar, Ele sabe que vai dar 30 passos, ou seja, 30 horas, 30 dias. Ele sabe o tempo, porque Ele está no controle da tua vida. E quando Ele fala que Ele contou, é porque Ele está bem do teu lado, falando: vamos lá, Naira, passo 1. Olha, daqui a pouco é contagem regressiva, tá acabando. Aguenta, eu estou contigo. E eu ainda, pode clamar que eu ainda abrevio. Então o Senhor conta os passos. Ou seja, o teu sofrimento tem um limite. Inverno não dura para sempre, noite não dura para sempre, temporal não dura para sempre e sofrimento não dura para sempre. E ele ainda fala algo que alenta o nosso coração, que o Senhor manda os anjos recolherem as nossas lágrimas e levar até ele, aonde ele escreve, não estão elas inscritas no livro, ele escreve, sabe os pedidos de oração que você coloca aqui? Ele também tem o seu caderno, onde ele escreve, e ele escreve o seu sofrimento, mas ele escreve também o teu escape, porque ele não dá nada acima das tuas forças. Junto com a tribulação já vem o escape. Então hoje, nessa manhã, você pode dizer: olha, eu não estou enxergando escape, mas eu tenho certeza. Número 1, que tem um escape para a minha vida. Número 2, o meu sofrimento tem um tempo para acabar, porque Deus conta os meus passos, tem um limite e Deus está no controle. Número 3, Ele recolhe as minhas lágrimas, porque as minhas lágrimas são transformadas em milagres. Número 4, eu posso pedir para Deus se apressar, como no Salmo 70. Eu posso pedir para Deus mostrar para as pessoas que desejam o meu mal e que querem ver a minha destruição, que elas possam ver o agir de Deus. Então, é neste momento que nós vamos juntos orarmos agora. Nós vamos como Jesus na cruz do Calvário. Ele disse, ele orou no Getsemane, ele estava falando com o pai: pai, eu acho que eu não vou aguentar, eu preciso de ti, me fortalece. Tanto que ele falou: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando o pai disse: olha, essa tribulação, ela tem tempo, não vão ser 4 dias, vão ser 6 horas, meu filho, aguenta, eu abrevio o tempo, eu estou contigo. É isso, essa certeza que deu força para Jesus na cruz do Calvário, deu força para ele não entrar em desespero, deu força para ele não se sentir, a despeito do abandono dos amigos, ele não se sentiu abandonado pelo Pai. E aí você vai me dizer: mas na cruz Jesus disse: pai, pai, por que me abandonaste? É outra coisa, ele estava sentindo a solidão, porque o Pai não podia olhar para ele naquele momento, porque ele estava carregando todos os nossos pecados e maldições, mas ele sabia que o Pai estava com ele, a despeito de não olhar para ele naquele momento por causa dos pecados. Mas para você, o Senhor está olhando agora e Ele quer ouvir a tua voz. Então nós vamos orar neste momento como salmista. E eu convido você a mandar essa oração para quem está no limite. Manda agora essa oração, compartilha essa oração. Você pode estar ajudando uma pessoa em total angústia, em total desespero, pensando até mesmo em tirar a própria vida. E você manda uma âncora, você manda um escape, que é uma oração. Vamos agora juntos, pega o teu caderno de oração, põe a mão sobre os pedidos que você tem escrito todos os dias. Tem um livro lá no céu e tem um livro aqui na terra, o teu livro de oração. E você também pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar. Senhor Deus, Deus maravilhoso,
Nós pegamos agora emprestadas as palavras do salmista. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Apressa-te, Senhor. Nós somos, Senhor, pequenos. Nós somos tremendamente necessitados. Nós precisamos de Ti, mas nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso libertador. Não te demores, da mesma forma como o Senhor interrompeu o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, interrompe agora o sofrimento dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, eles têm um limite. A estrutura deles é fraca, nós somos pó, nós somos carne e osso, nós precisamos da tua ajuda. Espírito Santo de Deus, renova as forças, fortalece aqueles que estão esmorecendo. Oh Senhor, fortalece joelhos que estão fracos, levanta mãos que estão caídas, que não conseguem mais se levantar em tua direção, nem mesmo vozes que estão caladas porque não conseguem pedir socorro. Em nome de Jesus, nesta manhã todos juntos, nós pedimos o teu socorro. O Senhor, nós pedimos a tua destra poderosa em nossas vidas. Senhor, eu quero clamar por aqueles que estão sofrendo dentro, famílias que estão sofrendo, são famílias inteiras. Há um agir de destruição no meio da família pelas trevas, mas há um agir de restauração e proteção da sua parte. Em nome de Jesus, protege as famílias aqui representadas. Senhor, toca agora naqueles que estão tristes. Senhor, tira as cinzas da cabeça e coloca óleo de alegria. E em nome de Jesus, Senhor, veja o pedido de oração. Apressa-te em ouvir. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Em nome de Jesus. Deus ensinou ao povo hebreu que eles deveriam subir 3 vezes por ano, era obrigatório, subir por ocasião das festas, a festa de Pentecostes, primeira Páscoa, depois Pentecostes, depois Tabernáculos. 3 vezes por ano eles subiam. E por que a gente usa a expressão subir? Porque Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, não importa de onde eles estivessem, em Israel, eles teriam que subir para Jerusalém. Se, por exemplo, Jesus e os seus discípulos, que moravam na Galileia, para ser mais exato, em Cafarnaum, 3 vezes por ano, subindo para Jerusalém, eles tinham que enfrentar mais de 100 quilômetros a pé, com dificuldades climáticas, porque nós estamos falando de Oriente Médio, então ou calor demais ou frio demais. Então, dificuldades climáticas, número 1. Número 2, a provisão que deveria durar durante toda a trajetória. Qualquer cálculo errado não tinha como nós agora, nós podemos encontrar posto de conveniência em qualquer lugar. Não. Então, eles tinham que calcular a provisão, ou senão, poderiam passar fome ou sede a caminho de Jerusalém. Então, eles tinham problema com provisão, as dificuldades climáticas, as dificuldades também com salteadores. Tinha muitos ladrões, que a gente chama de salteadores, porque salteadores são ladrões da estrada, que ficam, que são oportunistas, que sabem que naquela época o povo está subindo e eles se aproveitavam. Então, eles tinham o perigo dos salteadores e eles tinham, além dos salteadores, eles tinham os imprevistos. Pisou, tropeçou numa pedra, são os imprevistos da vida. Você também está numa trajetória, você tem um tempo de vida. Você é eterno no teu espírito, mas esse corpo tem um tempo de vida aqui na Terra. E durante o nosso tempo de vida aqui na Terra, essa é a nossa trajetória. Estarmos cada dia mais perto de Deus, mas nós precisamos enfrentar problemas de provisão, problemas de enfermidade, problemas, todo tipo de imprevisto, de acidente, de tragédia. E é isso, os peregrinos, para que eles se animassem uns aos outros, e quanto mais próximos de Jerusalém, eles cantavam, principalmente para a subida, eles cantavam, porque eles estavam tanto entrando em contato com Deus, como estavam animando um ao outro. E este Salmo 121, eu vou ler o versículo 1 e 2 para você.
Neste salmo começa com uma pergunta e tem uma resposta. Vamos ler? Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você viu? Começou com uma pergunta. Eu elevo os meus olhos para o monte, porque ali é o alvo. Eles queriam chegar em Jerusalém para adorar a Deus. Então, mas eles sabiam que mais do que um monte, o templo, ele ficava no Monte Moriá. Então, o templo, e o que era o templo? Um edifício de pedras? Não, eles sabiam que o templo era onde a presença de Deus estava. Então, quando eles estão falando, elevo os meus olhos para o monte, eles estão falando, eu estou indo para Jerusalém, porque eu sei que se eu não estiver perto de Deus, eu não tenho proteção. Se eu não me aproximar de Deus, eu não tenho a minha provisão. Essa é a fonte, Ele é a fonte da vida e Ele é a fonte da minha ajuda. Eu não posso, se eu ficar esperando a chuva pode falhar. Se eu esperar a ajuda do meu vizinho pode falhar. Se eu esperar a ajuda do meu familiar, ele também pode falhar. Mas o meu Deus nunca falha. O meu Deus me livra. Essa é a pergunta e é uma pergunta que já tem resposta. Então os peregrinos estão falando, gente, nós estamos subindo para Jerusalém, porque é Deus que vai guardar a nossa colheita, é Deus que vai nos proteger dos nossos inimigos. Todo o nosso socorro, a fonte é Deus. Tanto na nossa caminhada, saindo da nossa casa, indo para adorar a Deus em Jerusalém, como quando voltarmos, depois que acabar as festas, os problemas do dia a dia, Ele vai continuar me guardando, me protegendo. Então, os peregrinos, eles estavam subindo com a certeza absoluta de que Deus é a fonte de ajuda deles. E aí a resposta vem. Eu disse que é uma pergunta e uma resposta. Qual foi a resposta? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui eles estão cantando, e não esqueça que este cântico, o salmo, é recebido por inspiração divina. Então é o Espírito Santo de Deus que está ensinando. Gente, se Deus é o Elohim, o Deus criador, o Deus que fez tudo a partir do nada, será que Ele não pode agir na sua vida? Olha ao seu redor, olha atrás de mim, tem uma árvore enorme, uma amendoeira enorme. Quem fez essa amendoeira? Foi o meu Deus. E será que Ele não pode realizar um milagre na minha vida? Sim, com certeza. Quem fez o céu? Eu lembro que uma vez eu contei a você que me segue sobre um milagre. Eu estava precisando de provisão, eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada, nada na carteira, nada na geladeira, eu não tinha nada. E eu estava entrando em pânico. E eu lembrei do Salmo 121. E eu elevo os meus olhos. Eu falei, bom, eu não tenho como elevar os meus olhos para o monte. E eu sei que é só eu elevar os meus olhos para o trono de Deus. Então eu fui para a janela e eu poderia ter orado sem estar na janela. Mas quando eu fui para a janela, isso me estabeleceu um contato mais forte ainda com Deus. Eu olhei para o alto e eu vi as estrelas e na minha mente o Senhor começou a falar. Por amor a você, eu sustento essas estrelas. Essas estrelas não caem na sua cabeça porque eu tenho domínio, eu tenho poder, sou eu que controlo todas as coisas. Então, se eu sustento as estrelas, eu não posso te sustentar? Aquilo fortaleceu tanto a minha fé que eu saí daquele lugar com a certeza absoluta de que o socorro viria. E eu vou te dizer, o socorro veio pela manhã de uma forma espetacular, de onde eu nunca imaginaria, porque Deus é um Deus de milagres. Se você tentar, eu costumo dizer que fé e raciocínio não combina, porque se você tentar entender o milagre, já não é mais milagre. Milagre é o espetacular de Deus, é a intervenção celestial na terra. Então não dá para tentar entender o milagre. Como que Deus alimentou um povo por 40 anos no deserto? Dá para entender? Não. Um milagre. Dá para entender como Deus abriu o Mar Vermelho? Não.
um milagre. Então aceite, Deus é o Deus de milagres. E eu quero te dizer, olha para a vida de Jó. Jó, ele estava vivendo praticamente todos os problemas ao mesmo tempo. Ele ficou doente fisicamente, ele estava com problema com a sua esposa, que não estava ajudando da forma que ele precisava. Os seus amigos, se ele levasse os olhos e olhasse para a esposa, não veio socorro da esposa, porque ela estava tão sofrida quanto ele. Ela também tinha perdido. Eles eram os pais e eles perderam os filhos. Então, se ele olhasse para a esposa, não teria socorro. Se Jó olhasse para os amigos, não tinha socorro. Se Jó olhasse para o bolso dele, não tinha um centavo. Se Jó olhasse para os familiares, ninguém veio para ajudá-lo. Se Jó olhasse para os médicos, não, a enfermidade que ele estava enfrentando, nem os médicos poderiam curá-lo. Então, para todos os lugares para onde Jó olhasse, não viria o socorro, e não veio mesmo. Mas nós chegamos em Jó, capítulo 19, e Jó não olha mais nem para a família, nem para o cônjuge, nem para os amigos, nem para o bolso, nem para o médico. Jó levanta os olhos e olha para Deus e fala: eu bem sei que o meu Redentor vive. O que ele estava falando? O meu Redentor é o meu resgatador. Ele vai me tirar da situação em que eu me encontro. Por isso, eu quero ler com você para a gente poder orar. Em Jó 42, quando Jó, ele diz o seguinte, em Jó capítulo 42, o versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Que restauração, mas não foi olhando para o bolso, nem para os amigos, nem para ninguém, foi olhando para o alto. Então eu quero te convidar para neste momento, assim como Jó, olha para o alto e saiba que o teu Redentor vive e ele estende a sua destra poderosa para te salvar, para te resgatar, para te curar, para te libertar nesta manhã, em nome de Jesus. Coloque aqui aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque nós lemos e levamos para a igreja para orar. Então escreve aqui e neste momento coloque diante de Deus todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, porque Ele é poderoso para te curar e para te sarar, para te curar e para te libertar, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor, o Senhor criou, como nós falamos, tudo a partir do nada. Senhor, tudo o que está faltando na vida dos meus queridos irmãos, o Senhor pode trazer, Senhor, à existência, porque o Senhor é o Deus que faz intervenções divinas aqui neste mundo natural. Senhor, estende a tua destra e com o teu toque celestial, cura os enfermos, liberta aqueles que estão, Senhor, em prisões na mente, nas emoções, prisões de vício, prisões de pecado. Liberta agora na autoridade do nome de Jesus. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, reverte o mal em bênção e como está escrito aqui na vida de Jó, que o Senhor possa restituir tudo aquilo que foi roubado em dobro, em nome de Jesus, tudo que foi roubado em alegria, em paz, tudo que foi roubado financeiramente, Senhor, tudo que foi roubado na saúde, seja restituído em nome de Jesus. Amém. Eleve os olhos hoje e confie no Senhor, não só hoje, mas todos os dias. Que o Senhor te abençoe e até amanhã no nosso devocional. Mas não saia sem antes curtir, porque ajuda o canal a chegar, esta oração, a chegar a mais pessoas. E que Deus te abençoe.